Oi, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou o pastor Arthur, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ao meu lado está o senhor Frederico Piper, alcançou a idade de 103 anos, não é isso, Frederico? É isso mesmo. Isso. 103 anos de muita história para poder compartilhar com a gente, muitas experiências. E hoje a gente quer conversar um pouco sobre a história da nossa paróquia aqui, a paróquia Cristo para Todos, né? Vamos ver se ela sempre teve esse nome, vamos ver como é que ela cresceu, como foi o desenvolvimento dela. E o seu Frederico teve acompanhando toda essa história aí. Já fazem quantos anos, Frederico, que existe a paróquia? É desde 1932 que Isso. começou o primeiro culto aqui. Isso, 1932, então, tiveram o primeiro culto, a oportunidade de ter celebrado o primeiro culto aqui. O pastor que celebrou esse culto, nessa data aí de 1932, já era bastante conhecido. Como é que foi assim? Tenta contar pra gente a história de como vocês encontraram esse pastor, por que que a igreja começou aqui. Sim. Quando eu vim para cá, nessa região, eu estava com idade de 7 anos. Naquele tempo não havia pastor luterano nessa região, né? Uhum, O atendimento era feito por pastores que vinham do Espírito Santo. uhum, Na beira do Rio Doce, ficou muito tempo para os pastores celebrar o culto. Mas quando eu vim já estava mais no interior. Meu pai até cedia casa, né, para ele celebrar o culto, né? Até uhum, para a Igreja Católica. Agora, em 1928, veio um pastor sediado aqui no Corpo de Santo Antônio. uhum. O nome dele era Leonhard Reich e foi fazer uma visita a nós aqui também. Aí eles combinaram, né? Papai cedeu a casa para ele celebrar o culto. Então a família do senhor era bem receptiva, assim, quanto à Igreja Católica, Igreja de Confissão Luterana, e É, depois também a IELB, né, a Igreja Evangélica Luterana do é. Brasil. Vai escutando, no fim vai Aham, aparecer isso. beleza. Bem, o pastor Reich foi trabalhar mais ou menos uns 2 anos. 2 anos. Aí resolveram fazer uma capelinha. Ela foi contratada por Fritz Mutz fazer a capelinha, né? Uhum, 3 contas de réis. uhum, Mas no fim das contas, né, a conta estava em vermelho por 700 mil réis. Mas o Alberto Onisor, que era um homem abastado, ele arcou com o peso, uhum. saldou a conta, O né? que faltava, então, ele deu conta. Ele deu conta, né? Mas foi indo, né? A congregação não tinha nome, não. Se desgastou com a homilia dos pastores e foi fracassando, né? Uhum, Aí marcaram um culto para. Era para setembro, é. Mas não apareceu nenhum ouvinte, né? uhum, Aí o pastor titular, que era o Reis, né? Um detalhe, né? Lá tinha dois pastores também. Tem o pastor Engelbert Held. Ele era solteiro, né? Mas era fraco. E ele vinha com mais frequência, né, para dar cultos. uhum. E por isso a congregação se desgastou com a homilia deles. E o pastor Reis veio para verificar o que estava acontecendo, que não tenha comparecendo ouvintes para o culto. Eles convocaram a assembleia e na assembleia foi resolvido despachar o pastor e fechou a igreja. A partir daí, então, o trabalho mais ou menos parou, ou Ficou, não? ficou parado por quase 2 anos. Uhum, Aí correu a notícia, né, que tinha a missura, uhum, que já estava chegando aqui em Mutum Preto.
Uhum. norte de Baixo Guandu. Aqui no Santo Antônio morava uma família Schmidt, eles tinham parentes lá em Mutum, então eles foram fazer um passeio lá e, por coincidência, né, encontraram com o pastor Schmidt lá na casa do Dietpern, dando culto, né? Uhum. Aí esse Gustavo Schmidt daqui relatou lá como é que estava a situação aqui na Barra de Santo Antônio. Então o pastor Schmidt escreveu uma carta que ele tinha sido informado que tinha dispensado o pastor dos guardas, se eles quisessem, né, ele ia atender. Uhum. Mas essa carta não foi bem compreendida quando da marca que o pastor ia voltar para Mutum Preto e resolver vir até aqui, né? Aí meu pai foi em encontro com o presidente da congregação até Mutum Preto a trazer ele em setembro para dar o culto aqui. Mas ele não estava na agenda dele, não podia vir. E aí seu pai perdeu a viagem ou... Perdeu a viagem, né? Mas eles combinaram, então, na outra vinda, que era setembro, não, Uhum. novembro, aí eles foram de novo e levaram até um animal sobressalente, né, para o pastor montar, para vir até na Barra de Santo Antônio. E aí dessa vez, então, em novembro, eles encontraram ele lá, deu tudo certo. Trouxeram, mas ele estava acompanhado por Romar, Romar Kunzendorf, que é pai desse Roberto Kunzendorf. E como é que arranjaram agora? Só tinha um animal, um tinha que andar a pé, né? Mas como é que se fizeram? O pastor Kunzendorf então montou num cavalo do companheiro de meu pai. E os dois, né, que era daqui, né, revezaram o animal deles. A distância era de 6 léguas. Uhum. 6 horas de andando a pé, né? Com Uhum. pressa, né? E quando chegaram em casa, já era à noite, né? E tinha aglomeradas pessoas lá para, com as crianças, o pastor dar instrução. Não era de costume, né? Energia elétrica não tinha. Uhum. Então foi acendida uma lamparina lá, né? Aí o pastor consultou eles, se estavam aptos para confirmar, e também deu instrução cristã para eles. E dessa vez não houve confirmação, só houve batizado dessa criança do Alberto Nisorg, né? Uhum. Mas a criança não estava lá. E ela estava na casa, aí o pastor foi até onde que morava o pai da criança e batizou, e o pai da criança levou o pastor numa canoa até Aimorés para ali embarcar para Vitória, de lá para São Domingos Martins, né? Uhum. E o senhor falou também, Frederico, sobre as 6 ou 7 léguas de distância que tinha, isso dava 6 horas a cavalo viajando. Eu já vi um quase que um documento, né, que foi registrado, um mapa que o pastor Emílio Schmidt fez lá da paróquia de Rapadura, na época era Sapucaia, no Espírito Santo. E lá ele colocava assim um mapinha com um tracejado de uma localidade a outra, escrevia assim 4 horas e tinha um desenho de um cavalo. Não sei se o senhor já chegou a ver esse desenho ou não. Então ele marcava tudo pela distância assim que ele demorava para percorrer a cavalo. O senhor lembra mais ou menos quanto tempo ele demorava para vir, vamos supor assim, lá de Baixo Guandu, ou de Aimorés, onde o senhor falou que ele foi para pegar o barco, né? Até aqui, quanto tempo demorava essa viagem? Se vinha num dia só ou demorava Não mais? demorava muito, não, né? Porque canoa, o canoeiro era o Alberto Nisorg mesmo, né? Aham. Ele era canoeiro também. E já tinha, estava motorizado, né? Uhum. Ah, E tá. Então ele era mais rápido. de meia hora ia até Moraes. Ah, então era rapidinho. É. Aham. Mas e aí, quando o seu Emílio Schmidt veio, né, fez essa primeira celebração, fez a, a instrução lá, preparando o pessoal para a confirmação, fez esse batizado.
Como é que foi assim o desenvolvimento da igreja? Depois disso, hoje a gente sabe que tem várias congregações por aí, né? Qual foi na verdade, vamos falar da primeira, que é a congregação lá da Barra do Santo Antônio, né? É. É essa. Como é que foi o trabalho ali? Como é que ela foi crescendo? Quais foram os primeiros membros que o senhor lembra? Bem, tem um detalhe também. Ele ficou mais ou menos 2 anos atendendo, de 52 a 54, ou 53. Não, 54 não é. 32 ou 34? 32, 33 e 34, né? Aham. Aí veio um pastor do Rio Grande do Sul, o nome dele era Edmund Neumann. Edmund Neumann. Ele ficou aqui 2 anos atendendo, e o pastor Schmidt ficou para lá. E com 2 anos ele voltou para Rio Grande do Sul. Aí o pastor Schmidt veio definitivo, com a bagagem toda, né? Aham. Isso foi véspera de Natal de 1935. Uhum. 2 anos depois do comecinho daqui, então, né? É, Foi no finalzinho do ano também, novembro de 32, que ele começou aqui. uhum, Depois, 3 anos, na verdade, né? é, 35. 3 anos depois ele veio definitivo para cá, né? é. E aí já tinha acontecido bastante coisa, assim, como é que estava a congregação Mas para ele ele. entrou numa casa novinha, que foi feito quando deu a notícia, né, que ele vinha de mudança, né? Aham, Estava fininha em folha. Lá, naquele tempo tinha muita madeira, essa peroba do campo, de repente fizeram a casa, né? uhum, Isso foi véspera de Natal de 1935, né? Ainda deu tempo dele ensaiar um programa de Natal. uhum, Eu aham, sei que o pastor Neumann foi embora no princípio de 1935, né? uhum, E fim do ano a casa já estava pronta, né? uhum. Até o fim do ano já tinham terminado, então. É. E aí depois que o pastor Emílio Schmidt veio para cá, né, já estava definitivo, ali em 1935. Ele ficou ainda muito tempo sendo pastor aqui da paróquia, ou quanto tempo ele ainda ficou? Vai escutando. A primeira assembleia foi em 6 de janeiro de 1936. Eu não estava na assembleia, não. Eu estava com 19 anos de idade. Até me nomearam secretária lá sem eu estar lá. Com quantos anos de idade? É, Quantos anos o senhor tinha? 19, 19 anos. solteiro ainda. Aham. E aí te nomearam secretário, o senhor nem sabia, ficou sabendo depois. Foi papai que teve na assembleia e me contou que era o secretário. Aham, E era escrita, feito tudo em alemão ainda, né? aham. Isso é outra dúvida também que eu queria tirar com o senhor, talvez seja interessante para quem vai estar assistindo. Um pouquinho depois disso, a gente está aqui em 1935 falando, né? Um pouquinho depois veio a guerra, a questão da ditadura. Em muitos locais foi proibido falar o alemão. Os cultos eram feitos em alemão ou já era feito em português também? Teve algum problema nessa época da guerra ou Era não? misto, né? Tinha as duas línguas, então. Fazia primeiro em alemão, depois em português. Ou Aham, português, depois em alemão, né? aham. E aí, na época da guerra, um pouquinho depois, ele teve que parar também por aqui, de ter culto em alemão, ou não chegou a prejudicar nesse sentido? Ah, o pastor Schmidt até foi preso, né? É verdade? É, Ele foi preso por fazer o culto em alemão, por causa não, disso. é porque suspeitava, eles passaram tudo, foram presos, né? Ah, tá. Por ele ser pastor, então, não é É, assim. Aham. mas ele se defendeu bem, e que ele é reservista, né? O pior foi para ele, né, que eles acharam um cartucho de arma de fogo dentro da sala dele, né? Aham. Isso que então condenou ele na hora. Condenou ele. Mas então, a respeito da língua, assim, não teve nenhum problema na época, Não, não. teve não. Que bom, graças a Deus, que tiveram muitos lugares, a gente ouve falar, né, pela É, história, que foi problemático a questão do alemão, né, alguns lugares
o povo só entendia o alemão, aqui então já era, o pessoal entendia É, português, tranquilo, e no não geral, precisou. eles falavam pomerana, que hoje já acabou, né? Aham. E depois, assim, tinha o trabalho ali na congregação, onde hoje é a Congregação Cristo, já era esse nome ou não? Tinha outro Não, nome? acho que o nome fui eu que dei esse nome, né? Que eu Aham, continuei a ser secretário por muitos anos. aham, Pois em português eu acho que inventei esse nome, né? Não aham, sei não, mas eu acho que foi, né? sim. E como é que era o nome anterior? Não tinha Não nome, tinha, não, era só né? a igreja, né? É, Igreja da Barra de Santo Antônio. Aham. E depois dessa ali da Barra do Santo Antônio, qual foi a próxima congregação que foi formada? O senhor Bem, lembra? acho que na terceira viagem que o pastor Schmidt já veio para outro estado, já formando congregações aí no Alto Santo Antônio, né? Uhum. Sossego, Sossego tem São Tomé, Essa localidade, então ele já veio formando também. é, E demorou muito assim ou foi próximo dessa data? Próximo ali de 1935, por aí, ou é foi mais tarde? próximo, né? É próximo, né? É, o senhor comentou, Frederico, que o pastor Emílio Schmidt fez um batizado logo que ele chegou aqui. Eu fiquei sabendo que a primeira pessoa a ser batizada na paróquia foi a dona Italina Onesordi. Então, aquela criança que foi batizada lá, foi essa mesmo, senhora, essa Italina Onesordi? É, E aí, como é que foi descoberto isso? O senhor falou que teve até uma ocasião em que o senhor descobriu disso bem depois, né? Você pode contar como é que foi a história disso, dessa descoberta? o, a congregação ia fazer aniversário, acho que era 61 anos. Aí foi chamado o pastor Breno de Rio Grande do Sul, né, para pregar. E precisava de algum documento, né? Aí eu fui na casa do Alecris, que era o pai da criança que foi batizado, né? Ali encontrei a certidão. Uhum. E aí, então, descobriu que era essa dona Italina Onesório. É, eu estava sabendo, mas eu queria ter a convicção, né? Aham. E com a certidão era garantido, né? É Tinha, garantido. tinha prova. E qual foi, assim, Frederico, durante a história da congregação, que o senhor percebeu o momento mais difícil para a congregação, para as famílias que eram da congregação? Algo que aconteceu, assim, que talvez o pessoal ficou um pouco abalado? É justamente isso, é que o pastor se intrometeu em negócios, né? Ele não sabia fazer negócio, né? Uhum. Ficou muito abalada, atrasou bastante, né? E- Até veio o vice-presidente da igreja lá para arranjar tudo, mas não conseguiram, né? E depois também tem um outro pastor que veio, né? O Hernani Adres, acho que uhum. até saiu da igreja também, só não sabe não, né? Não, não conheci. Hernando Adres. Não. Aquele não era bem pastor, não. Na época dele também foi um momento meio de crise, assim. Ficou. E aí o que que aconteceu, assim, enquanto ele estava aqui, que afetou um pouco as pessoas, os membros? Não, surgiu, né, que o presidente da paróquia e o presidente da congregação, né, andava, quem não andava, fazia ronda, né, e quem não andava direito, né, oferecia carta de demissão, né. Uhum. Ele era muito rígido demais, andava armado. Eu mesmo tive uma discussão com ele, por conta de arma de fogo que ele andava, né. Aham. Aí ele me jogou a Bíblia para me mostrar na Bíblia que o pastor não podia andar armado, né. Voltei a Bíblia para ele, me mostra que o pastor deve andar armado. Lá falava que não podia, mas também não falava que deve, né? Aí Entendi. veio o vice-presidente da igreja, Paulo Arraça, morava embaixo quando eu fui na convenção também. Aí eles tiraram de lá, levaram lá para o Rio Grande do Sul. Aham. Então ele foi tirado daqui, ele não saiu, né? É. Aham. E assim, além das crises, que, claro, sempre tem momentos ruins, momentos que a gente fica um pouco desanimado. Qual foi o momento assim mais marcante para a congregação, para a paróquia, que o senhor lembra? Que deixou a paróquia mais contente e ficou sentido de sair era o pastor Breno, né? Aham, Ele era rígido também, né? aham, Mas estava em cima da lei, né? sim.
Hum. O senhor falou de uma visita do presidente da IELB também aqui na paróquia. Você pode contar um pouquinho como é que foi essa visita? Como é que vocês se sentiram? Aí você já tem muitos anos, em 1937, né? Mas ele foi bem recebido. Eu sei que ele fez agradecimento e me lembro até trecho de Bíblia, né, que ele citou lá na apresentação dele. Veio até gente, né, de Itaguaçu para assistir a apresentação. Não foi por causa do presidente, ele veio aqui, mas estava aqui por acaso, né? Aham. Era um Rash, o seu primeiro nome dele, era até casada com a viúva de um pastor da Igreja de Confissão, né? Lembrando daquilo que o senhor falou do pastor Emílio Schmidt, que ele fez uma primeira instrução a algumas pessoas que estavam querendo ser confirmadas aqui. A gente comentou sobre as escolas também, né? Como é que foi o, a influência que o senhor teve, ou então como é que o senhor estava envolvido com isso também, com a instrução de confirmandos? Era uma tarefa só do pastor ou tinha mais alguém também? O senhor como era professor também, né? Bem, depois, quando o pastor Brena chegou, né, eu entrei em serviço também. Me deu Uhum, serviço para instruir e fazer visita com os jovens, né, a pessoas idosas, dar culto e leitura lá para eles, né? aham. O senhor estava envolvido com isso aí também. Tava. A gente sempre percebeu a IELB como tal, né, a Igreja Luterana, sempre relacionada com as escolas paroquiais. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre como era aqui também. Se tinha escolas aqui, lá em Pancas, quando o senhor morou lá, foi professor lá também, se a igreja estava envolvida com isso ou não. Tava sim. Subvencionava os professores onde é que não tinham o salário suficiente, né? Então, a igreja fazia com que não acabassem as escolas, né? Ela arcava É. com as despesas. Mas depois que veio o português nas escolas, não, proibido o alemão, né? Aí ficou mais difícil, né? Enquanto era com a língua alemã, era mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Acho que é isso, Frederico. O senhor ainda tem alguma coisa assim que o senhor lembra que acho que é interessante a gente contar para o pessoal que vai assistir a gente? Eu tenho uma historinha importante lá da escola de Pancas, quando estive lá. Aham. Fica à vontade, pode contar para nós então. Ali tinha um homem que tinha um menino na escola também, era um menino fraco, né? Aham. Parece que ele era até doente, né? Um dia ele chegou lá de longe, eu vi ele, eu estava na escola, eu vi ele chegando lá, com lenço amarrado na cabeça, que é típico do pomerano mesmo, Aham. tudo sujo de carvão, que parece que tinha saído da roça, né? Ele chegou na porta, né? Sendo para mim lá, né? Fala, vem, seu cara, vamos conversar aqui. Não, não vou lá, não estou muito sujo, não. Aí fui lá na porta, o que há? Né? Ele não quis falar o que era, não. Parece que Uhum. tinha engasgado. Falei, eu quero tirar a menina da escola. É, tem motivo para isso? Tem, né? O que é, né? Ele não quis contar o que era, né? Apertei ele a contar, não posso pagar as mensalidades, né? Isso não é motivo de você tirar, não. Isso fica até feio para a escola aqui. Uhum. Aí eu fui conversando com ele e falei, eu vou pagar as mensalidades para ele. Então, não, isso eu não quero, não. Não dá, não. Fica feio para mim. Uhum. Aí ele estava temando, por fim eu convenci ele, né, para ficar fiado, então pagar quanto pudesse, né? Aham. Aí ele animou, né? Uhum. Acho que passam 6 ou 8 meses, né? Aí ele chegou, ele já estava com a roupa limpa, né? Com um bagulhozinho nas costas, né? Alegrinho. Uhum. Eu falei, hoje eu vim pagar as mensalidades. Pedi perdão ainda que tinha demorado tanto. E que ele estava nas costas era um naco de um porco, né? Que era para mim comer, né? É que ele era o pagamento, então. Não, o pagamento Não? era dinheiro. Ah, tá. E que ele era o presente, então, para o senhor. É, Ah, interessante, né? A gratidão que ele teve, né? é. Pela ajuda do senhor. Então é isso, pessoal. O Frederico compartilhou com a gente um pouquinho da experiência dele, né? Um pouquinho do que ele viveu nessa paróquia.
Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa história. E o senhor está disponível também para conversar, né, Frederico? Tô. Tô, né? Obrigado, então, por vocês acompanharem esse vídeo e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E eu falo a mesma coisa. Isso aí. Valeu.